Hello, student, and welcome to your first class on vocabulary. Bem-vindo e bem-vinda à sua primeira aula sobre vocabulário. Na aula passada, vimos como o inglês surgiu e de que formas foi crescendo. Nos próximos três vídeos, veremos como ele é construído. E a gente vai aprender com aquele ditado: dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Mas eu ensine a pescar e você o alimentará para o resto da vida. A ideia aqui é que você não apenas decore palavras, mas saiba como seguir aprendendo sem precisar da ajuda de ninguém. E hoje veremos uma construção de vocabulário super usada em inglês, chamada de compound nouns, ou substantivos compostos, que são super fáceis de seguir aprendendo por conta própria e que você já conhece em português. São aquelas palavras formadas pela união de outras duas, como beija-flor, alto-falante, sofá-cama, estrela do mar e passatempo. O legal é que elas são fáceis de entender porque o próprio nome já explica o que são. Por exemplo, a gente chama esse passarinho de beija-flor porque quando ele se alimenta parece dar um beijo na flor. E por que esse móvel é chamado sofá-cama? Simples, porque é um sofá que se transforma em cama. Não tem como ser um nome mais direto. E por que esse animal é chamado de estrela do mar? Porque ele tem o formato de estrela e vive no mar, certo? Seria ótimo se mais nomes fossem assim, você não acha? Bom, a boa notícia é que em inglês um montão deles são. Eles preferem juntar duas palavras que já existem, como pineapple, do que inventar uma nova, como abacaxi, por exemplo. Além de ficar mais fácil de compreender, são menos palavras para decorar. E elas já dizem o que a fruta é. Nesse caso, doce como uma maçã por dentro e espinhosa como uma pinha por fora. É uma ótima maneira de aumentar o seu vocabulário. Com curiosidade e um pouco de investigação, você descobre muita coisa. Vamos tentar agora. Eu vou te dar algumas pistas e você tenta descobrir que palavra que é. Se precisar de mais tempo, pode pausar o vídeo. Vamos para a primeira. Qual é o nome de uma comida feita com os mesmos ingredientes de um bolo, como farinha, manteiga, ovos, açúcar e leite, mas, ao invés de ser assada no forno, é frita numa frigideira? Tente descobrir. Ok, essa é uma comida super comum que você já conhece. E para descobrir o seu nome, só precisamos traduzir as palavras para bolo e panela. Então vamos lá. Bolo é cake e panela é pan. Juntando essas duas coisas, você faz um pancake ou panqueca em português. Em inglês, ela significa bolo de panela, o que já é quase a receita. Pega um bolo e joga na panela. Viu que simples? E se mudar uma palavra, temos outro tipo de bolo. Se a gente pega os mesmos ingredientes e coloca para assar num copo, o que ele vira? Tente adivinhar. Vamos ver. Copo é cup. Se juntar essa palavra com cake, temos um cupcake ou bolo de copo. Esse aí, viu só? E se a gente trocar copo por esse tipo de queijo? Conseguiu adivinhar? É cheesecake, que tem esse nome porque é feito com cream cheese. E por acaso é uma sobremesa deliciosa. Essa próxima é um pouquinho mais difícil.
Porque esse é chamado de bolo de esponja. Não se preocupe, não vai uma esponja dentro do bolo. Ele só tem esse nome por ser fofinho e airado como uma esponja. Por isso é chamado de sponge cake. E a gente conhece em português como pão de ló. Tem outro que leva frutas cristalizadas e é chamado de fruitcake ou panetone aqui no Brasil. E por aí vai. Tem shortcake, batter cake, johnny cake, oat cake, tea cake, um monte de outros. E essa aqui é fácil. Uma bebida tão popular que a gente até usa mais o nome em inglês do que em português. Vamos lá. Leite é milk e sacudir é shake. Com os dois juntos, temos um milkshake ou batido de leite. Só tem uma coisa: a tradução correta é batido de leite e não leite batido. É muito importante não confundir essa ordem e você vai ver por quê na próxima aula. Agora, e se eu trocar leite por uma mão? Mão é hand, então as duas juntas viram um handshake ou um aperto de mão, a forma mais comum de saudar alguém lá fora. E um dos primeiros trends da história da internet foi em 2013 com o Harlem Shake, que tinha esse nome por ter surgido no bairro de Harlem, em New York. Continuando, você sabe quem é o Homem de Fogo? O Fireman, ou bombeiro. E tem também a Firewoman, que é a bombeira. Mas podemos chamar os dois de firefighters, ou lutadores contra o fogo. E para a última charada do dia, qual é a comida que estoura e combina com um cineminha? Pipoca, né? Ou milho estourado, que em inglês é chamada de popcorn, porque pop é estourar e corn é milho. Se colocar corn na frente e flocos depois, temos o cereal matinal mais conhecido do mundo, cornflakes, ou flocos de milho. Se tirar corn e colocar snow no lugar, temos snowflakes, que são flocos de neve. E não por acaso é o nome de um cereal de cornflakes com açúcar, por parecer ter neve em cima. Viu como a gente consegue aprender novas palavras trocando umas por outras? Preste atenção e comece a descobrir várias outras à sua volta. No supermercado, na rua, TV, você aprende brincando. E como uma palavra puxa a outra, você aumenta bastante o seu vocabulário dessa forma. E vamos acabar a aula com uma boa notícia. Em inglês, é muito mais fácil colocar essas palavras no plural. Quer ver? Na nossa língua, guarda-chuva vira guarda-chuvas. Então, pôr do sol vira pôr dos sóis? Não. Nesse caso, o correto é pores do sol. E couve-flor? Falamos couve-flores ou couves-flor? Nenhuma das duas. O certo é couves-flores. Difícil de descobrir o que fazer. E não é para menos. Em português, existem 5 regras diferentes. Mas em inglês, só tem uma regra. O plural é sempre na última palavra. Então, pineapple vira pineapples.
milkshake, milkshakes, pancake, pancakes, snowflake, snowflakes, handshake, vira handshakes e assim por diante. A língua inglesa segue muito o ditado "para que complicar se dá para simplificar". Essa é uma das características fundamentais, não só da língua, mas também da cultura deles. A gente vai ver vários outros exemplos disso no nosso curso. E é isso, pessoal. No próximo vídeo, vamos ver outra regra essencial para entender inglês, que é a importância da ordem correta das palavras. E já adianto que também é uma regra só, sem exceções. E é mais fácil do que em português. Vejo você lá. See you there.